O ar corta como uma lâmina quando a vitória está prestes a ser revelada. Há um segundo, talvez menos, em que tudo que você conquistou pode ser perdido, e tudo que parecia distante pode finalmente cair em suas mãos. É nesse momento frágil, cruel e perfeito que muitos desmoronam, não por falta de força, mas por não compreenderem o que realmente está em jogo. Você já sentiu isso? Aquela estranha mistura de euforia e medo, como se estivesse diante de uma porta prestes a se abrir sozinha. Seu coração dispara, sua mente cria cenários, mas seu corpo guarda uma verdade silenciosa. Ele sabe, antes de você, se deve segurar ou deixar ir. O risco não está no que você imagina, mas no que você transmite involuntariamente. É como uma lâmpada piscando. Mesmo que ainda esteja acesa, o fio interno revela a falha. O mesmo vale para uma oportunidade que se aproxima. Se a sua presença não estiver sintonizada, ela desaparece antes de brilhar. A cada respiração, você anuncia ao mundo se está pronto ou não. Não é a sua força que convence. Não são as suas palavras que garantem. É o estado invisível que você projeta que decide se a maré vira a seu favor ou contra você. Então, por que tanto se perdem à beira da conquista? Porque confundem controle com poder, esforço com sintonia. Querem abrir a porta à força, mas a fechadura só responde a uma frequência. Imagine um cofre pesado e antigo que gira sem abrir em mãos ansiosas. O segredo não é a força, mas o ritmo. Um ritmo quase imperceptível que separa o fracasso da revelação. E é exatamente esse o ritmo em que você está agora. O que acontece quando você respira na hora errada? As oportunidades desaparecem. O que acontece quando você encontra o ritmo certo? A realidade cede, como se estivesse esperando o sinal. E a pergunta que nunca desaparece é esta: agora mesmo, enquanto você lê estas palavras, o que seu estado revela? Vitória ou barulho? Porque a escolha não é feita amanhã. Ela já está sendo escrita dentro de você, agora mesmo. Chega um momento em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Você sente todo o seu corpo vibrar, como se a vida estivesse prestes a lhe entregar algo que sempre esteve escondido, esperando apenas o momento certo. Mas com essa promessa vem o risco, o medo de que tudo desapareça antes de chegar às suas mãos. É aí que reside a verdadeira batalha, não contra o mundo, mas contra a instabilidade invisível que cada um de nós carrega dentro de si. Pense na última vez que você enfrentou uma oportunidade real. Não me refiro a pequenas oportunidades, mas aquelas que fazem seu coração disparar e te fazem criar 1000 futuros de uma só vez. Talvez tenha sido um encontro inesperado, um sim que você não esperava ouvir, um momento em que tudo pareceu se encaixar. Você se lembra de como o ar parecia diferente? Como se até sua respiração revelasse sua magnitude. É nessa fração de segundo que você decide se torna maior que o momento ou se o momento o absorve. É engraçado como ninguém nos ensina a manter esse limite. Aprendemos a perseguir, a acumular, a planejar, mas quase nunca a permanecer estáveis quando a vida finalmente nos dá a vitória. É por isso que tanto se vêem sabotando a própria vitória, como se algo dentro deles não acreditasse que é possível manter o que sempre desejaram. Nossos corpos tremem, nossa voz falha e a oportunidade escapa, deixando apenas o gosto amargo da pergunta: e se eu tivesse conseguido resistir? Mas também há aqueles que, nesse mesmo espaço de incerteza, descobrem outra posição. Não pressionam, não forçam, não tentam se agarrar desesperadamente ao momento. Simplesmente mantêm sua presença, como quem olha para o mar e entende que a onda chega sozinha. É por isso que tantas pessoas escolhem ficar aqui, após cada revelação, porque sentem algo começando a se alinhar dentro delas, quase sem esforço. A questão é que esse alinhamento não é sorte ou acaso. É uma escolha silenciosa, feita na maneira como você mantém o corpo e respira sob pressão. A vitória não é alcançada gritando, mas pela frequência com que você transmite quando ninguém está olhando. E é justamente nesse ponto, onde tudo parece escapar e, ao mesmo tempo, tudo pode se abrir, que uma chave discreta e transformadora se revela, pronta para mudar o curso da história. E quando essa presença se estilhaça, as consequências não são apenas externas. O corpo sente primeiro. O coração dispara sem motivo aparente, a respiração fica superficial, os ombros tensos como se carregassem um peso invisível. E nesse estado, cada gesto se torna um ruído. É como tentar segurar um pedaço delicado de vidro com as mãos trêmulas. Por mais cuidadoso que você seja, a pressão do medo o estilhaça em segundos. O mais cruel é que, de fora, ninguém percebe essa luta silenciosa. Todos só veem a oportunidade perdida, a chance que não se materializou, o silêncio que se seguiu. Mas, por dentro, você sabe que houve um momento, um lampejo de decisão que poderia ter mudado tudo. Essa lembrança pesa muito.
É como caminhar com um eco que repete: você o deixou escapar. E é justamente esse eco que, aos poucos, molda sua visão de mundo. Cada nova porta parece mais frágil, cada possibilidade traz consigo a sombra de um fracasso anterior. Esperança e medo começam a dançar juntos, como duas marés em colisão. Uma sussurra que agora tudo será diferente, a outra grita que nada mudou. Nesse embate, emergem imagens poderosas. O horizonte é aberto e dourado, mas sempre espreita nuvens escuras. O fogo que aquece, mas queima se não for mantido. O olhar que brilha com convicção, mas ao mesmo tempo hesita por medo de perder novamente. São contrastes que coexistem no mesmo corpo, como se vitória e derrota respirassem juntas no peito. E talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem exaustas, como se estivessem presas numa corda bamba sem fim. Um passo em falso e tudo desaba. Mas é justamente nessa instabilidade que se esconde uma chave. Uma chave que não está em planos ou nas palavras certas, mas em algo mais íntimo, quase secreto. Algo que ainda não foi totalmente revelado, mas que começa a pulsar como um sinal discreto, anunciando que a revelação está mais próxima do que parece. E há um detalhe que quase ninguém percebe: a tensão surge não apenas do medo da perda, mas também do peso de finalmente recebê-la. O corpo treme diante do que sempre desejou porque, silenciosamente, se pergunta se conseguirá sustentá-lo. Conquista não é apenas vitória, é responsabilidade. É como abrir uma porta e sentir que atrás dela existe um espaço maior do que você imaginava, um espaço que exige presença total para não se perder nele. Talvez você já tenha sentido isso. Um encontro que poderia mudar sua vida, uma palavra promissora, um momento em que parecia que tudo o que você pedia estava ali, bem na sua frente. Seu coração queria seguir em frente, mas algo dentro de você o impedia. Como se você temesse não apenas o vazio, mas também a realização. Essa dualidade é brutal. Desejar intensamente e, ao mesmo tempo, hesitar antes que seu próprio desejo seja realizado. E quando essa hesitação chega, o momento paira no ar, denso, quase palpável. Cada som ao nosso redor parece distante, cada segundo se arrasta como se observado de fora. É nesse espaço que muitos sentem a necessidade de acompanhar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como se dissessem a si mesmos: estou presente, ainda estou aqui. Este presente é excepcional. E quanto mais excepcional, mais frágil parece. Mas talvez a fragilidade não seja a inimiga. Talvez seja o que revela a importância do que está em jogo. O vidro que pode quebrar é também o que reflete mais luz. O silêncio que parece vazio é o mesmo que contém as palavras ainda não ditas. A vulnerabilidade pode ser a porta para uma força que você nunca conheceu. Olhe para dentro agora, não como alguém que busca respostas imediatas, mas como alguém que reconhece o valor do intervalo, da respiração, do quase. Há algo nesse quase que fala mais alto do que qualquer certeza. É nesse intervalo que se desenha uma passagem, ainda oculta, mas prestes a se abrir com uma profundidade maior do que a mente poderia imaginar. É nesse quase, nesse espaço entre o que parece ao nosso alcance e o que ainda nos escapa, que a vida revela sua face mais enigmática. O coração bate com a promessa da conquista, mas com ela vem o sussurro do risco, lembrando-nos de que nada é garantido. É como atravessar uma ponte estreita, suspensa sobre um abismo profundo. De um lado, a luz da chegada, do outro, a escuridão que chama com o nome do medo. Cada passo é uma escolha, cada respiração, um voto silencioso sobre qual força guiará o próximo passo. Às vezes, é como estar em um quarto escuro com apenas um raio de luz entrando pela janela. A luz é fraca, mas suficiente para despertar a certeza de que há algo além. E, no entanto, quantos de nós permanecemos imóveis, paralisados pelo medo de não chegar à porta antes que a luz desapareça? A mente insiste em criar fantasmas. E se a porta se fechar? E se, ao passar, o espaço for maior do que posso conter? Esse contraste é inevitável. A esperança eleva o olhar, mas o medo o abate. A vitória parece possível, mas a lembrança da queda ainda arde como uma ferida aberta. É nesse território de forças opostas que se decide não só o resultado, mas também a própria identidade de quem o percorre. Porque cada escolha, mesmo as silenciosas, deixa uma marca invisível na pessoa que você se torna. E há um detalhe ainda mais profundo: não é apenas a conquista ou a perda que importa, mas como o momento é vivenciado. O silêncio pode ser um inimigo sufocante ou uma revelação oculta. A espera pode parecer um castigo ou uma preparação para algo que ainda não ousa se revelar completamente. É dessa perspectiva, na maneira como você interpreta o intervalo, que a realidade começa a se curvar.
E talvez, apenas talvez, seja nesse ponto suspenso que algo inesperado esteja prestes a emergir, algo que não depende de força ou controle, mas de uma harmonia tão discreta que quase ninguém percebe, até que seja tarde demais para voltar atrás. E quanto mais você se aprofunda nessa lacuna, mais claro fica que não se trata apenas de ganhar ou perder, mas de como o eu se revela diante dos limites. O momento que parecia apenas uma oportunidade começa a mostrar outras facetas. Ele fala sobre como lidamos com a espera, com a incerteza, com a vulnerabilidade de não ter controle total sobre o que está prestes a acontecer. É como se a vida nos mostrasse um espelho invisível e nos perguntasse, sem palavras, quem somos nós quando nada é garantido? Imagens se sobrepõem dentro de você. De um lado, a luz se filtra por uma fresta, prometendo um campo aberto, um horizonte claro e a sensação de respirar profundamente. Do outro, sombras se alongam, evocando memórias de cachoeiras antigas, portas fechadas e vozes dizendo que aquilo não era possível. E assim você se encontra no meio de uma cena onde o sol e a noite competem por espaço no mesmo céu. Essa contradição pulsa não apenas em sua mente, mas por todo o seu corpo. Alguns descrevem essa sensação como caminhar descalço em chão frio, sabendo que o calor de uma chama logo chegará. Outros a sentem como um nó na garganta, uma mistura de uma palavra sufocada e um grito que insiste em nascer. A verdade é que cada pessoa interpreta esse contraste de forma diferente, mas todos reconhecem a mesma força, o espaço entre o que já aconteceu e o que ainda está por vir. É nesse espaço que os movimentos se tornam lentos, quase sagrados. Cada gesto parece ter o dobro do peso, cada respiração ressoa como se fosse ouvida além do corpo. Você percebe que não está apenas vivendo o momento, está tocando um limiar onde esperança e medo dançam juntos, empurrando e liberando em ritmos ilógicos. E, no entanto, por trás dessa oscilação, há uma promessa silenciosa, como um som distante que insiste em chamar. Não se revela totalmente, não se revela diretamente. Simplesmente pulsa, discretamente, lembrando-nos de que há algo maior esperando para ser visto, algo que se insinua como uma respiração suspensa, pronto para se tornar uma revelação. E quando essa respiração suspensa começa a se prolongar, você percebe que o impacto não se limita ao momento. Pequenos gestos, quase invisíveis, criam consequências que se acumulam ao longo do tempo. A maneira como você permanece em silêncio diante da incerteza, a maneira como seu corpo se posiciona quando não há garantias, tudo isso gera efeitos que se espalham como ondas em um lago. Às vezes, é um detalhe tão sutil que ninguém ao seu redor percebe, mas você sente a diferença na forma como o ambiente ao seu redor reage. É como plantar uma semente sem saber se ela florescerá amanhã ou daqui a alguns meses. Cada respiração consciente, cada decisão de não se deixar levar pelo barulho, cria espaço para algo brotar. E, aos poucos, você vê sinais, conversas que fluem inesperadamente, portas que pareciam fechadas começam a render, as pessoas ao seu redor reagem de forma diferente à sua presença. A realidade se reorganiza em torno do estado que você mantém, e esse estado fala mais alto do que quaisquer palavras. O contraste é gritante. Quando a ação surge da ansiedade, a resposta costuma ser breve e instável, como um fogo que se acende e depois se apaga. Mas quando o movimento vem do centro, do que resta mesmo em meio ao caos, a resposta se multiplica, se sustenta e ressoa. É a diferença entre forçar o fluxo de um rio e simplesmente remover as pedras que bloqueiam seu curso. A água já sabe para onde ir. E é justamente aí que a tensão cresce. Porque compreender esse poder não é apenas libertador, mas também desafiador. Saber que cada pausa, cada silêncio, cada pequena decisão altera a resposta do mundo pode ser avassalador. É como caminhar por uma cidade que antes parecia indiferente e, de repente, perceber que cada janela se abre no mesmo ritmo que você. Muitos, ao perceberem isso, sentem a necessidade de compartilhar o que estão vivenciando, de colocar em palavras a mudança que pulsa dentro deles. É nesse momento que os comentários surgem quase como confissões, reflexos de quem se reconhece nesse caminho. E talvez você também sinta a necessidade de registrar a palavra ou imagem que lhe veio à mente há pouco, não como uma resposta definitiva, mas como um sinal de que você esteve presente naquele momento suspenso, respirando junto com a revelação que está por vir. E à medida que as ondas dessas decisões se espalham, a paisagem circundante assume novas formas. O que antes parecia estático começa a se mover, quase imperceptivelmente a princípio, como folhas balançando ao vento. Pequenas mudanças de atitude, perspectivas diferentes, respostas que emergem de lugares inesperados. Tudo isso cria uma imagem que você pode não conseguir identificar imediatamente, mas que já prenuncia uma transformação. E, no entanto, junto com esse sentimento, vem a presença inevitável de obstáculos. Não são muros visíveis, mas desvios sutis,
Dúvidas que surgem sem serem convidadas, lembranças de fracassos passados, vozes interiores que sussurram que talvez você esteja se enganando. É nesse ponto que esperança e desafio se entrelaçam, criando um campo de tensão onde cada passo é tanto uma afirmação quanto um teste. Imagine atravessar uma longa estrada ao amanhecer. A neblina cobre parte do caminho, mas ao longe, uma luz dourada anuncia o sol. Você avança cautelosamente, sabendo que a cada metro que avança, sua visão se clareia. Ainda assim, a incerteza acompanha cada passo, lembrando de que nem tudo é revelado. É essa mistura, clareza e sombra, confiança e hesitação, que mantém viva a intensidade da jornada. Há momentos em que o progresso se torna evidente, como quando um simples gesto gera uma reação inesperada e positiva. Mas logo depois, o peso de um obstáculo surge, fazendo o coração vacilar. É nessa interação de avanços e retrocessos que o verdadeiro progresso ocorre, não como uma linha reta, mas como uma dança irregular, onde cada batida do coração é ao mesmo tempo uma conquista e um desafio. E é justamente essa dança que mantém a mente desperta. Porque, ao mesmo tempo em que algo se constrói, algo também parece testar a consistência do que está nascendo. O fio se estica, vibra, ameaça se romper, mas permanece. E, no fundo, há a sensação de que tudo isso é apenas a preparação para algo maior, algo que ainda não foi totalmente revelado e que continua a se insinuar, como um segredo prestes a ser revelado. E à medida que essa jornada continua, você percebe que não apenas o caminho à frente muda, mas também a maneira como o mundo olha para você. O reflexo não vem mais apenas do espelho externo, mas do que se revela interiormente, como se cada passo na incerteza fosse também uma escavação silenciosa. O vislumbre da esperança se mistura ao peso da dúvida, e essa mistura cria um terreno onde nada é totalmente claro, mas tudo parece carregado de significado. Às vezes, é como caminhar por um longo corredor, iluminado por pequenas chamas que tremulam a cada rajada de vento. A luz é suficiente para evitar que você se perca, mas não o suficiente para ver tudo. Cada sombra projetada pelas paredes assume contornos estranhos, quase ameaçadores, e ainda assim é impossível não seguir em frente. Porque, ao lado do medo, há também um chamado da clareza, insistindo que o próximo passo pode revelar algo decisivo. Esse contraste se repete em cada detalhe. O coração que se expande no momento de confiança é o mesmo que se contrai ao primeiro sinal de resistência. O silêncio que conforta em um momento torna-se pesado no seguinte. E em meio a essa oscilação, você começa a entender que talvez não haja uma separação tão rígida entre ganho e perda, luz e sombra, progresso e recuo. Talvez tudo faça parte do mesmo tecido, costurado por fios invisíveis que só são sentidos quando você passa por eles com total presença. O que parecia um desafio simples se revela, agora, como um espelho. Cada obstáculo surge não apenas para bloquear, mas também para medir a consistência do que está sendo construído. E essa percepção, ao mesmo tempo em que traz clareza, também aumenta a tensão. Se cada decisão molda o terreno, qual será o próximo contorno a emergir? O tempo, neste ponto, não parece mais uma sequência. É mais como uma respiração presa entre a inspiração e a expiração. Um instante suspenso, no qual tudo parece caber em uma única respiração. E é nessa suspensão que a pergunta permanece sem resposta, como um portal ainda fechado, prometendo que o verdadeiro desdobramento só começará quando o limiar for finalmente cruzado. E então, naquele momento em que tudo parece suspenso, você percebe que a jornada não era apenas sobre chegar a algum lugar, mas sobre se tornar alguém capaz de sustentar seu próprio caminho. A dúvida que antes pesava sobre você se transforma em uma clareza silenciosa, não como uma resposta definitiva, mas como a certeza de que você já guarda dentro de si a chave que procurava lá fora. O contraste entre medo e confiança, entre cair e triunfar, revela, em última análise, sua função. Foi o medo que moldou sua presença, foi o medo que aguçou seu olhar para ver o que antes passava despercebido. É como emergir de um túnel estreito e escuro para um campo aberto, onde o ar parece mais leve e o horizonte se estende infinitamente. Todo o seu corpo respira de forma diferente, como se você estivesse se lembrando de que não se trata apenas de sobreviver, mas de criar. Cada passo ressoa com uma nova força, não porque o caminho se tornou mais fácil, mas porque você aprendeu a caminhar com firmeza mesmo diante da incerteza. Essa transformação não é ruidosa. Ela acontece em silêncios sutis, na maneira como você confronta seus próprios pensamentos, na calma inesperada diante de um desafio, no brilho sutil que os outros começam a notar em seus olhos. É nesse ponto que o verdadeiro privilégio é compreendido, não apenas ser confrontado com uma revelação, mas, dentro dela, participar de algo que se desenrola no próprio momento da sua respiração. E talvez seja por isso que tantas pessoas decidem marcar presença, deixar um sinal de que se emocionaram, compartilhar palavras que refletem o que sentiram. Não como uma obrigação,
mas como parte natural desta experiência, como alguém que quer manter viva a frequência que descobriu aqui. Ao curtir, comentar e permanecer, você não está apenas apoiando uma mensagem, mas confirmando para si mesmo que algo mudou, que você está comprometido em manter esta nova cadência. A jornada nunca termina, porque nunca se tratou de um ponto final. Tratava-se de lembrar que toda conquista nasce do contraste, que toda lição aprendida se esconde nas sombras antes de se revelar à luz. E é com essa compreensão que você sai daqui não apenas como espectador, mas como parte de algo maior, respirando juntos, transformando-se juntos, ciente de que teve o privilégio de estar presente no exato momento em que a revelação se tornou sua também.